Boa noite para todos, esse é o programa Militão e Militão. Para começar o programa de hoje, vamos continuar um assunto que começamos em programas passados. Está conosco o empresário Jurandir Barroso, aqui de Londrina. Estamos conversando sobre gestão de empresas. É uma série aqui. Vamos conversar bastante com o Jurandir, que ele tem muita experiência nisso. E hoje o assunto é que providências tomar para abrir um negócio, por que tantas empresas morrem no Brasil com tão pouco tempo de vida. Como vai, Jurandir? Tudo bem? Boa noite, Militão. É uma satisfação estar aqui com você, para a gente poder transmitir alguma experiência que a gente teve, né, nesses 50 anos aí dirigindo empresas. Vamos começar por essa pergunta, Jurandir. Por que tantas empresas morrem tão cedo no Brasil, com tão pouco de vida? Aliás, você tem os números aí, né? São várias razões que levam a empresa a morrer nos primeiros anos. No primeiro ano, 30% das empresas acabam fechando. Dentro de 5 anos, 60%, 6 em cada 10 empresas também acabam encerrando as atividades. As razões são inúmeras, tem várias razões por que isso acontece. Primeiro é que você, para começar um negócio, você tem que ter um mínimo de planejamento. Você tem que saber onde você vai instalar a empresa, você tem que fazer um planejamento financeiro, saber qual é a receita, primeiro saber quais as despesas que você terá com essa empresa. E que receita você terá. E normalmente nos primeiros meses, você tem uma defasagem entre despesa e receita. Você gasta mais do que arrecada. Então você tem que ter um planejamento financeiro para que isso não leve à morte da empresa. No caso de pequenas empresas, o órgão que a pessoa deve se utilizar é o SEBRAE. Ajuda bastante. Para fazer esse planejamento inicial. Porque às vezes a pessoa começa um negócio sem observar alguns princípios básicos que ele precisa. Ele precisa saber se ele vai precisar de recurso, quanto que ele vai precisar, se ele tem isso disponível. Se a empresa estiver dando prejuízo, por quanto tempo ele tem como bancar isso. Ele não pode misturar suas contas pessoais. Se você, nos primeiros meses, você tiver que utilizar do cheque especial seu para colocar na empresa, você está caminhando para não ter sucesso. Primeiro que juros de cheque especial são exorbitantes. Né? Exatamente. Então são muitas as coisas que o empresário tem que tomar cuidado, conhecer qual é a concorrência, com quem que ele vai disputar esse mercado. Né? Se for uma empresa que você vai ter o acesso ao público, você tem que ver o local, você tem que saber se vai ter estacionamento. Hoje é um problema sério, principalmente aqui em Londrina. Exato, em Londrina é complicado. Várias vezes eu tenho certeza que você, assim como eu, deixa de parar num negócio porque não tem onde parar. Várias vezes já aconteceu comigo, tem razão. Então esse é um ponto básico que tem que... Você tem que ver a parte também de venda digital. Mas se é um público, uma empresa de fornecimento ao público, você vai ter que ter essa disponibilidade de espaço para ele parar e poder entrar na empresa. Ou seja, um critério que precisa ser considerado. Né? Exatamente. Então são muitos esses procedimentos, mas eu acho que o principal é um mínimo de um planejamento. E para isso você tem instituições que podem te orientar nisso. Normalmente não é o contador que faz. Às vezes as pessoas têm uma visão errada do contador. Vão lá para o contador pensando que ele pode ajudar. Não é o contador que faz um planejamento financeiro. O contador vai analisar o aspecto legal. Se você que tipo de imposto você vai recolher, essa parte de tributação principalmente. Né? Problema de registro de empregado. Tal. Agora, planejamento financeiro, você precisa ter... Se é uma empresa de pequeno porte, você não tem condições de contratar uma assessoria, para isso tem o SEBRAE. O SEBRAE vai te dar um caminho para você começar melhor do que... E a falta de experiência que a pessoa às vezes não tem. Né? Para começar o negócio. Para começar. Outro aspecto, às vezes a pessoa vê um negocinho que está dando dinheiro e ele quer copiar.
A escolha do negócio, né? Também é um problema sério. Né? Ele acha que se ele fizer daquele jeito... Eu acho que sempre que você for começar algum negócio que já tem outras pessoas fazendo, você tem que... Qual vai ser o meu diferencial? Você tem que ter o seu diferencial. Para isso você precisa pelo menos conhecer um pouco do negócio. Se não se lançar fazendo a mesma coisa... A tendência de não ter sucesso é muito grande. A matéria-prima da longevidade de uma empresa é a inovação. Você tem que estar sempre inovando. É fundamental, né? É fundamental. Então, esses aspectos são no início da empresa. E aí vem a questão de sócio, de escolha de sócio. Existe até um livro escrito pelo professor Marins, que é uma autoridade no assunto, né? Chama Socorro, eu tenho um sócio. Como se fosse uma coisa ruim mesmo. E aí? Esse livro, você, se quiser, se o empresário, o pequeno empresário quiser ter acesso a um livro desse, você vai aí numa... Como é que chama essas empresas que vendem livro aí? Certo, livrarias de shoppings? Ou não? Não, livro dos usados, um sebo. Ah, um sebo, tem no sebo. Você tem lá por R$5, R$6, você compra um livro. É um livro pequeno e tal, mas te dá algumas indicações de quais os problemas que você vai enfrentar com o sócio. Essa também é uma das razões porque as empresas às vezes fecham, que é a desavença entre os sócios. E normalmente tem, né, Jurandir? Normalmente tem. Esse é um motivo que leva muitas empresas, e não é porque a coisa vai ruim, às vezes é porque a coisa até vai muito bem, e os interesses dos sócios são diferentes. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Né? Então, são muita coisa. O empresário precisa se preparar antes de iniciar um negócio. Para não entrar nessa estatística aí. Para não entrar nessa estatística. Além de que no Brasil tem tem o custo do Brasil, que é complicado, né? A parte de tributação. Mas, se você tiver um planejamento, você consegue atravessar esse mar revolto aí de empresário. Muito bem. Jurandir Barroso, muito obrigado. Jurandir vai voltar aqui, que ele tem mais coisa para falar. Muito obrigado, grande abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo, e continuamos à sua disposição. Maravilha. Muito obrigado. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com
Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Estamos com o Aldemar Mascarenhas aqui no programa Militão e Militão e vamos começar o programa falando de loterias. Como vai, Aldemar? Tranquilo? Boa noite, Marcelo. Boa noite ao senhor e à senhora que estão em casa. Tudo tranquilo, né? Tudo na graça e na paz. Semana de aniversário do Aldemar. Parabéns. Muito obrigado. Mais velho, eu agradeço a Deus por permitir que eu comemore mais um aniversário, né? Opa, maravilha. Isso é dom de Deus, né? Graças a Deus. Vamos falar das loterias. Pois é, loterias, né? A loteria hoje que está aí o coqueluche do momento chama-se Mais Milionária. Uma loteria que promete pagar aí um prêmio da ordem de R$1 bilhão. Uau! É muita grana, né, Marcelo? É verdade. Agora imagine você o grau de dificuldade. Se a Mega Sena é 50 milhões de oportunidades numa aposta de 6 números, nessa loteria nova, você vai ter uma probabilidade em 250 milhões. Não é brincadeira, não. Porque você vai ter, dentro do universo de 50 números, você vai ter que acertar os 6 e acertar mais 2 números, que são os chamados números estrela, né? Então você teria que acertar 8 números para levar o prêmio principal. Mas evidentemente que é uma loteria que já traz um atrativo melhor, ela já nasce com 10 milhões. Uau! Nunca vai se pagar menos que 10 milhões de reais aos apostadores, e é uma loteria que tem um grau de dificuldade exatamente dentro do modelo das loterias americanas, das loterias europeias e tudo mais. Porque a gente nunca cria, a gente sempre copia, né? E essa loteria, ela veio exatamente para suprir essa demanda que era um anseio da rede lotérica brasileira. E nós é que ajudamos a Caixa a construir esse produto. Foi feito em conjunto. A proposta foi nossa, como representante da categoria, a nível de Brasil. E está aí, ó, a loteria agora já vai começar, final do mês, a venda, né? A venda dessa loteria que promete muito revolucionar o mercado de loterias no Brasil. Eu só espero que a Caixa trate esse produto, loterias, como um negócio. Porque, infelizmente, essa é a minha grande briga com a Caixa. A Caixa tem vários produtos no seu portfólio. A Caixa é banco. Compete a ela fazer a gestão de todas as loterias do Brasil. Mas ela não trata a loteria como um negócio. Se não estaria em outro patamar. Não trata, e a briga é forte, porque a gente bate muito nessa questão. Porque, você tem vários produtos aí relacionados a jogo no mercado que tem uma evolução violentamente grande. Por quê? Porque tem prioridade. E a Caixa não prioriza as loterias dentro do banco, ela prioriza outros produtos, mas a loteria, infelizmente, ainda não atingiu o seu patamar ideal, porque ela poderia hoje ser dona desse mercado de jogo no Brasil, se assim o fizesse. Não é brincadeira. Aliás, vamos falar em acertar. Teve bolão vencedor lá na Colimas, né? Na Lotérica Colimas. Pois é, tivemos agora o segundo bolão já, agora da dupla cena de Páscoa, né? Nós acertamos lá um bolão, 5 dezenas e mais quadras, né? E mais ternos. É o bolão pé quente, é a lotérica pé quente da cidade, é a Lotérica Colimas, ali na Superquadra Tupã. O prêmio foi menor, porque nós acertamos no segundo sorteio da dupla cena, mas mesmo assim extraiu o sorriso dos apostadores, aqueles que participaram. E o nosso próximo agora vai ser a Quina de São João, que promete um prêmio superior a 250 milhões de reais. É junho ou julho? Junho. É em junho. Tá perto. É em junho. E está aí a oportunidade. E nós vamos preparar o nosso bolão, porque nós estamos indo. Daqui a pouco nós vamos pegar o prêmio principal. Opa, aí é só comemoração. Nosso. Com certeza. Por que a Caixa não divulga o rosto, né, dos vencedores, como é na loteria norte-americana, por exemplo?
Aí é um direito do apostador, Marcelo. A Caixa não pode, inclusive, faz parte do sigilo bancário. Ah, tá. Entendeu? Existe uma lei que protege o cidadão contra o sigilo bancário, né? Então isso é que impacta. É claro, se o apostador desejar se apresentar como ganhador, a Caixa vai dar todo o suporte para divulgar. É uma das coisas que eu acho que está errado, porque a loteria, ela vem de onde? Ela vem de um sorteio, né? É um sorteio que é público, que impacta imposto de renda, que não deveria, porque não é renda. É verdade. Não é renda. Mas a loteria é o seguinte, ela deveria ser colocada para que as pessoas vejam a credibilidade do negócio. Eu posso afiançar para vocês que não existe nenhum tipo de malandragem, de corrupção nos sorteios, algo do tipo. É tanto que o sorteio é aberto ali em São Paulo, na Avenida Paulista. Se você quiser assistir o sorteio, é só você chegar nos horários ali na Paulista e você vai ver lá como é feito com toda a transparência. Os cartões, quando fechou o movimento, fechou o concurso, automaticamente a última aposta é informada, inclusive, para os órgãos de controle do governo federal. Ah, tá. Entendeu? É uma coisa muito séria. A loteria é algo muito sério. É que é difícil de acertar. E aí as pessoas, para mim esse troço tem xuxo. Por que deu só para um? Ué, por que eu joguei um de 15 e o cara com 6 acertou e eu não acertei nada? Ué, porque é jogo. O jogo não tem como você explicar. É mais ou menos isso. Mas nós gostaríamos sim de que o apostador fosse apresentado ao público em geral, porque daria muito mais credibilidade, como acontece nas loterias americanas, né? Eu acredito que a tendência é essa. A gente tem cobrado isso da Caixa. Apesar que quando é em cidade pequena, mais cedo ou mais tarde, todo mundo fica sabendo. Não tem dúvida. Não tem como esconder. Não tem como esconder, não. De jeito nenhum. O cara compra um carro novo. Ele muda de vida, meu amigo. Começa a arrumar amante. Desculpa, não é nada disso. Brincadeira. Esse Sandamar é coisa de louco. E o volume das loterias agora em 2022, como é que tá? Agora 2022 tá um pouco devagar, Marcelo. Né? Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, exatamente em função disso que eu falei, que a Caixa deveria priorizar as loterias. Nós tivemos agora, semana passada, reunido com 3 vice-presidentes da Caixa lá em Brasília, e isso foi cobrado. Que eles façam alguma ação para retornar o cliente à loja física, porque nós estamos perdendo muito para a internet. E isso está minando os empregos no setor. Eu falei para vários deputados, olha, esse negócio da internet precisa ter um regulador, precisa ter algo que possa continuar vendendo-se, comprando o conforto através da internet, mas os empregos precisam ser mantidos e tem que ter receita. É um assunto a ser pensado, porque senão você já pensou, se todo mundo migra para a internet, como é que ficam os empregos? As lotéricas fechando? Não, lotérica fecha, o comércio fecha, todo mundo fecha. E aí você vai comprar na internet e como é que você vai ganhar dinheiro se você não tem um emprego? Então, é um ciclo, né? É uma coordenação da economia, né? É uma combinação dos setores produtivos que dão um resultado satisfatório do crescimento do país. É isso que o governo tem que ficar atento. Esse negócio de internet é bom, mas tem que ter regulação. Se não tiver regulação, fica complicado, Marcelo. Obrigado, Ademar Mascarenhas. Grande abraço. Eu que agradeço, Marcelo. Uma boa noite a você que está em casa. Fique na graça sempre. Um bom final de semana a todos. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho.
Quero material personalizado de acordo com minha necessidade gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora estamos com o Otávio Scandelai para continuar a série Sucessão Familiar aqui no programa Militão e Militão. Ele que chegou de viagem. Como vai, Scandelai? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Boa noite, gente. Mais uma vez, obrigado. Estamos de volta, né, Marcelo? Foi bem de viagem? Muito bom. Uma viagem fantástica. Visitamos esse país maravilhoso que é chamado Brasil. Que é grande toda a vida. É grande toda a vida. Tem muita coisa para fazer, Marcelo. Nós temos aqui... O Brasil tem terra, água, comida para todo brasileiro. Opa! Ninguém precisa sair do Brasil e trabalhar lá fora. Isso é uma das coisas que abominei muito na minha vida toda. Essas pessoas que saem daqui para trabalhar, ser faxineiro lá fora. Não precisa. Caramba, gente, aqui tem tanta coisa por fazer. Minha Nossa Senhora... Basta querer fazer. É verdade, tem esse detalhe. Basta querer. Agora, quer moleza, vai embora. Porque para mim, quem vai embora do Brasil, não sei. Bom, deixa pra lá, vai. Deixa quieto, né? Tá? Mas vamos lá. Vamos lá. 21 de abril. Joaquim José da Silva Xavier. Pai e mãe, o que esse homem significa para você que está nos ouvindo e vendo? Você conhece alguma coisa dele, Marcelo? Você, por exemplo? O que você pode falar desse homem? Eu só lembro que é o primeiro mártir aí da história do Brasil, né? O Muito primeiro bem. Homem que enfrentou a coroa portuguesa. Isso. E teve problema, né? Foi decapitado. Exatamente. Quer dizer, o cara deu a vida pela nação, né, Marcelo? Então, é um sujeito que realmente merece uma deferência toda especial nossa, caríssimos irmãos e irmãs. Porque um homem que dá a vida pela nação merece todo o nosso respeito. É verdade. Não é isso? E agora, dia 21, então, comemora-se o enforcamento dele, é isso, né, Marcelo? Exatamente. Ele foi esquartejado, a cabeça dele ficou pendurada nos postes. Pra você ver, gente... Foi uma morte horrível, né? Foi horrível. Você vê ainda em que situação que nós, seres humanos, nos encontramos, né, Marcelo? Impressionante. Impressionante que nós fazemos com os nossos irmãos. E isso ocorre normalmente todos os dias. Então, pai e mãe, veja a missão nobre que nós temos de dizer para o teu filho, para a tua filha, para caminhar no reto, na retidão. É tão gostoso ter uma retidão, ser mais reto, mas... Infelizmente, ainda nós temos esses mastrodontes, esses homens que conseguem fazer essas coisas que fizeram com Tiradentes e também com Cristo. Exatamente. Quantos Falamos homens disso semana passada. Na semana passada, nós falamos sobre ele, Cristo, né? Então são esses homens que fazem a diferença aqui, nesta passagem, aqui na Terra. Mas falar em sucessão familiar, então, como você falou, né, Marcelo? Nós tivemos semana passada em Piauí e Maranhão.
Aí nós conhecemos Teresina e conhecemos São Luís, Maranhão. 2 capitais nordestinas. O que se pode falar desse país, desse povo, dessas pessoas que vivem lá? Muito bem. Eu constatei, a gente viajou de avião, viajou de carro, né, Marcelo? Viajamos de barco. Opa, foi completo mesmo. Foi de barco. Nós vimos coisas maravilhosas, rios grandes, água em abundância, chuva em abundância. Mas o que eu notei é um contraste que a gente percebe, Marcelo e você, é que a capital, por exemplo, a Teresina, capital bonita. Ah, é? Tem 870 mil habitantes. Pouco maior que Londrina. É, pouco maior que Londrina. O rio Poti passa dentro da cidade, muito bonita. Tem shoppings, pessoas muito bem vestidas, pessoas bem de vida, carrões. Opa! Aí sai da capital, aí nós saímos da capital e fomos com direção a Luiz Correia, que é uma cidade que está em plena evolução. E aí no caminho, então, a gente vê realmente aquelas pessoas morando em casas tão simples. Ou seja, é um contraste muito grande. Onde o progresso parece que não chegou. Exatamente, o progresso parece que não chegou lá. E outra coisa que nós percebemos, que me deixou assim, muito triste também, é que em pouco tempo passado, o jumento, ou o jegue, certo, não é isso? Aquele animalzinho bonitinho, pequitinho e tal, tem uma força danada, servia ao homem do campo em tudo que ele precisava. Hoje veio a moto e eles não servem mais. Ah, é? Não servem mais. Foram substituídos, então. Exatamente. E foram substituídos e largados. Então a gente está caminhando nas estradas assim e vê eles vagueando pelas estradas. Nossa. Mais uma vez, veja como nós humanos somos desumanos. É. A gente fala que nós somos humanos. Eu, sinceramente, estou começando a entender que acho que esse jegue, não sei se não é mais do que nós, porque ele vive numa tranquilidade. Ele não está lá, fica pastando, comendo o pastinho dele ali, na beira da estrada, na rodovia. Um perigo lascado, hein? Às vezes tem que parar e tal, né? Bastante cabrito, boi, vaca na estrada. Quer dizer, um lugar assim, Marcelo, bem tranquilo, bem sossegado. E que eu também não vi lá as pessoas tristes, não, viu? Apesar de uma outra situação difícil, como você está narrando? Não vi pessoas tristes, eu vi pessoas que estão lá porque gostam de estar lá e vivem bem. Olha. Conclusão, as pessoas estão onde estão porque querem estar onde estão. É o local onde elas gostam, onde tem raiz. Acabou. Falar um pouquinho de São Luís, de Maranhão. Tem 1.100.000 habitantes, tem prédios lá muito melhores do que nós aqui em Londrina. Ah, é? Prédios chiquérrimos, pontes, passando a ponte Sarney, monstruosa de uma ponte, uma riqueza, uma abundância danada. Também a mesma coisa. Sai de São Luís, uma pobreza. Então, esses são os contrastes que ocorrem no Brasil. E esse mesmo contraste, se nós transportarmos para nós, pessoas, é mais ou menos isso. Papai e mamãe, o teu filho precisa aprender desde cedo a trabalhar, a contabilizar o dinheiro, a contabilizar o tempo que ele está vivendo, que ele está passando. Ou seja, crie no seu filho, como dissemos na semana passada, crie vida, crie vibração para esse teu filho, que é o que move o mundo, Marcelo, é a vibração pela vida, é a graça de viver e de bem viver. E aqui no Brasil nós temos tudo isso para vivermos muito bem. Basta papai e mamãe, você, dois, pai e mãe, fazerem a sua parte e incestar teus filhos a fazerem o melhor aqui dentro do Brasil. Gente, mais uma vez, muito obrigado, boa noite, até semana que vem, se Deus quiser. Preste atenção nessa dica.
Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão vamos conversar com o médico gastroenterologista Luiz Eduardo Sheida, o Dr. Sheida, que hoje vai conversar com a gente sobre câncer de cólon e de reto. Como vai, doutor? Tudo bem? Bem-vindo de volta. Graças a Deus, obrigado. Vamos falar um pouco da incidência desses cânceres. Olha, o câncer de colo e de reto, Marcelo, é um dos que mais mata no Brasil. Para você ter uma ideia, é a terceira causa de morte entre os homens em câncer, né? E a segunda causa de morte entre as mulheres. Só no ano passado, o Brasil contou com 41 mil novos casos desse câncer. 41 mil novos casos dá uma média de um câncer novo a cada 12 minutos. É essa a incidência que nós temos. Né? Impressionante. E em homens e mulheres, mas pega jovens ou começa a partir de que idade, doutor? Normalmente é um câncer que aparece, 90% da incidência dele é em quem tem mais de 50 anos. Se a pessoa tem mais de 80 anos, já aumenta 7 vezes a possibilidade de incidência desse câncer. Então nós podemos dizer que a partir dos 50 anos é a grande faixa de preocupação vamos dizer, na vida das pessoas, na incidência desses males. Agora, já tem causa pesquisada, comprovado? Se a gente comparar o nosso país, ou vamos dizer assim, essa parte daqui onde pega Estados Unidos, México, América Central e o Brasil, nós vamos ver que nós temos uma dieta muito ruim. É uma dieta muito rica em carne, muito pobre em fibras. Se compararmos com o outro lado do mundo, que é o mundo oriental, onde você tem a China, o Japão, onde a dieta é sobretudo vegetariana, com muitas fibras, nós vamos ver que a incidência desse câncer aqui é 10 a 15 vezes maior do que naqueles países. Então, uma das coisas que nós acreditamos é que a dieta é um grande fator tanto de proteção, quando se come com muita fibra, quanto de incidência quando se faz o contrário, quando a dieta é pobre em fibras. Mas também
O cigarro é um dos grandes motivadores, né, da incidência desse câncer, o alcoolismo também. Então nós juntamos 3 grandes fatores, ou posso dizer até 4 com a idade. Né? Vamos dizer, a idade, o fumo, o álcool e a dieta pobre em fibras. Agora, e o diagnóstico? É fácil ou é um câncer complicado de descobrir? Olha, existem, se o paciente se mantiver sempre atento e alerta, existem alguns sinais de alarme que nós chamamos, que pode despertar a possibilidade de ali se ter um câncer. Não é? Por exemplo, sangue nas fezes é uma das primeiras situações de alarme. Emagrecimento muito rápido. Mudança de hábito intestinal assim abrupta. O indivíduo ia no banheiro todos os dias, fezes normais, uma vez por dia. De repente ele passa a ter ou muita diarreia direto, né? Ou ele passa a ter obstipação intestinal, que é o mais comum. O intestino prende e ele que fazia cocô todos os dias passa a fazer cada 3, 4, 5 dias, está emagrecendo, está com sangue nas fezes, uma dor abdominal às vezes meio difusa, meio não localizada, não é? Tudo isso daí pode levar o indivíduo a falar, puxa, eu tenho que procurar um gastroenterologista, tenho que ir para poder fazer exame, porque pode ser que esteja com problema. Ou seja, são vários sinais, né? Vários sinais. E aí, ele vai até o gastro e para confirmar esse diagnóstico, o que se faz? Isso. Aí, claro que tem o exame físico, onde você pesa o doente, você conversa com ele, sente como é que ele está, as mudanças que se operaram no seu corpo, não é? E começa a fazer o exame físico. O exame pode mostrar alguma massa que você percebe, palpa. No toque já consegue No ver? toque às vezes, mas aí quando o câncer já está bem avançado. Na grande maioria das vezes você não percebe, então é preciso lançar mão de alguns métodos diagnósticos. O principal dele, o que nós chamamos de padrão ouro, é a colonoscopia. Então se pede uma colonoscopia, o indivíduo faz, costumeiramente, não é? Se tiver o câncer de colo, a colonoscopia vê biopsia, né? Ou retira, porque hoje já existem técnicas, Marcelo, muito boas, muito avançadas, onde você, na colonoscopia, resseca por dentro o tumor, não é? E tira. A gente chama isso de mucosectomia. Vai tirando o tumor. Se ele não tiver muito avançado, não tiver enraizado, não é? Profundamente, é possível fazer isso e o indivíduo ele economiza, vamos dizer, uma cirurgia, uma grande cirurgia. E todos os riscos dela, né? E todos os seus riscos, porque aí seria hospital, possibilidades de infecção hospitalar, normalmente a pessoa já tem uma idade um pouco avançada, já não tem o sistema imunológico tão grande, tão forte, então tudo isso pode ser evitado. Então a colonoscopia, além de ser um método de diagnóstico, pode também vir a ser um método de cura. E, sobretudo, que é importante dizer, às vezes você não encontra um câncer, mas você encontra um pólipo. O pólipo é como uma verruga dentro do intestino. Mas esse pólipo, com o passar dos anos, dependendo de qual a sua origem, ele pode se malignizar e se transformar em um tumor. Então, quando o médico, né, o gastroenterologista, vê o pólipo, ele já vai lá e tira o pólipo, manda a peça para a anatomopatologia, que olha ali e fala, bom, isso daqui é um pré-câncer, vamos dizer, uma lesão pré-cancerosa. Então, só a colonoscopia já livra a pessoa de uma... É um grande método preventivo. Preventivo, exatamente. Que evolução boa, hein? Muito grande. E falando nisso, claro, a gente sempre recomenda para quem tem um pólipo, por exemplo, vamos dizer que o indivíduo não tem nada, mas foi lá para fazer um check-up. Faço a colonoscopia, tem um pólipo lá. Tira-se o pólipo. Bom, então eu sei que aquele paciente tem um pólipo, já teve um pólipo. Então ele vai passar a fazer, por recomendação nossa e por protocolo, uma colonoscopia a cada 3 anos, pelo menos.
E assim a gente pode acompanhar. Tem gente que faz pólipo quase todo ano, não é? Então faz colonoscopia, retira-se os pólipos, dali um ano faz de novo, não é? Faz novamente, mas o protocolo é a cada 3 anos. Aí do ponto de vista de prevenção alimentar, tem alguma coisa que possa fazer para diminuir a chance de ter esse câncer? Sempre que a gente fala, temos que lembrar que o alimento está entrando pela boca, digerindo-se no estômago e vai para os intestinos. Se ele for um alimento com bastante fibra, né, vamos dizer, o que é fibra? Fibras são vegetais que não se digerem lá dentro do intestino e saem com as fezes. Isso daí estimula o intestino a contrair. E essa contração é fundamental para que o intestino tenha saúde. Como uma pessoa que vai na academia fazer exercício. Eu ia falar isso, é a academia do intestino. Academia do intestino. Então, nós temos vários alimentos com fibras. Por exemplo, a aveia tem muita fibra, a chia ou quia tem muita fibra, a linhaça tem fibra bastante, mas todos os vegetais, as hortaliças, os legumes, as frutas, não é? Que é preciso comer com bagaço, né? Quando se chupa uma laranja, por exemplo, engula o bagaço, porque isso não vai ser digerido ali. E ele vai sair, mas antes de sair nas fezes, faz o intestino fazer a sua fisioterapia. Então, esses alimentos, se nós dermos preferência para isso, reduzirmos a quantidade de alimentos enlatados, processados, não é? Por exemplo, entre a farinha de trigo branca e a farinha de trigo integral, tem-se que preferir a integral, porque ela tem fibras do trigo e faz o intestino funcionar. Então, diminuir a quantidade de enlatados, alimentos que vêm em pacotes, que vêm em caixas, em vidros, né? Que são alimentos processados, e dar preferência aos alimentos naturais. É isso que faz o intestino se prevenir principalmente contra o câncer de colo e de reto. E não fumar e não beber. Dr. Sheida, muito obrigado, grande abraço. Obrigado. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Ok, agora no programa Militão e Militão vamos conversar com a Juliana Flores. A Juliana tem um trabalho muito interessante aqui em Londrina, nós vamos falar sobre isso. E agora também uma intenção de entrar na política. Ela é pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Republicanos. Como vai, Juliana? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A primeira coisa, vamos começar com esse desafio. Por que você agora se filia a um partido político? O que te inspirou a isso? Olha, eu tenho um filho com uma síndrome muito rara. Até o ano passado, ele tem 9 anos hoje, até o ano passado a gente só conhecia ele no Brasil.
E ele foi diagnosticado, eu creio que quase por intuição divina, porque a gente não tem um respaldo a nível de diagnósticos para doenças raras, né? Certo. E essa síndrome acarretou uma série de sequelas nele. Então ele tem uma deficiência motora, ele tem uma deficiência cognitiva, ele tem uma deficiência um pouquinho visual, entendeu? E eu sei a luta que eu tenho para chegar até terapeutas, para entender como é que funciona o dia a dia. E muitas famílias me procuram pedindo ajuda, porque não tem um diagnóstico ou tem um diagnóstico e não sabe como agir. Então, eu como mãe, o que eu poderia estar fazendo a mais para ajudar essas pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei? Então, quanto mais eu conseguir ter visibilidade, mais pessoas eu vou conseguir estar ajudando. Então esse foi o intuito de eu entrar na política. É a primeira vez que você se filia a um partido político? A primeira vez, nunca havia me filiado. E com relação ao republicano, você entrou nesse partido por quê? Bom, primeiramente eu recebi um convite do deputado Diego Garcia. Aí eu fui avaliar o partido e o partido tem muitos valores que convergem para os meus valores também. É um partido conservador, é um partido cristão e ele tem a família como base da sociedade. Eu trabalho com famílias, então eu sei que toda a estrutura começa dentro de uma família. E fora os outros valores que o partido tem também, que eu também acredito, mas os 3 principais foram esses. Você pertence, mas era da diretoria de uma instituição que trabalha com essas famílias que têm crianças, filhos, né, com esse tipo de problema. Fala dessa instituição para a gente. Bom, eu faço parte de uma associação apartidária, né, até por isso que eu tive que me retirar da associação, que se chama AFEL, é a Associação das Famílias Especiais de Londrina. E é uma associação que ela cuida de pessoas, ela cuida de famílias, então ela atende demandas de medicamento, demanda de fraldas, elas tentam levar para as famílias a acessibilidade que muitas dessas famílias não têm, referente à ação judicial, Ministério Público, eles fazem todo um trabalho com essas famílias, entendeu? E é bastante gente, né? Que passa por essa situação. Sim, sim, muita gente. Hoje no Brasil a gente tem quase 10% do público do Brasil, das pessoas brasileiras, tem algum tipo de deficiência. É muita gente, é mais de 17 milhões de pessoas. Então, aonde que estão as pessoas que estão dando voz para essas pessoas com algum tipo de deficiência? Que a sociedade pode imaginar, não, mas tem o medicamento, vocês conseguem. Não é exatamente fácil assim, não. Não, né? É muito difícil, tem muita burocracia, entendeu? E a maioria das pessoas não sabe como fazer, não sabe como fazer para conseguir um medicamento. Muita gente não tem um diagnóstico, principalmente quando se diz as síndromes raras. A gente vê famílias que estão se destruindo, mas elas se destroem por quê? A família largou mão do pai, por exemplo. O pai vive na rua. Por que ele vive na rua? Muitos desses talvez tenham um diagnóstico de autismo e ele não foi diagnosticado. Então é uma pessoa difícil de se conviver, é uma pessoa que não está nem aí para os sentimentos dos outros, entendeu? Então assim, a falta de diagnóstico também destrói famílias. E que não é culpado de nada do que aconteceu com ele, né? Muita gente é culpada, tem vergonha, né? Mas tem gente que não é, entendeu? Só não tem um diagnóstico. Entendi. Você escreveu, inclusive, um livro da sua experiência. Conta pra mim. Escrevi. É o meu livro, Colecionadora de Milagres, né? É um livro que eu conto... Esse é seu, tá? Tem uma dedicatória aqui. Muito obrigado. É um livro que eu conto sobre a minha trajetória, desde quando nós descobrimos a síndrome rara do meu filho. Hoje o Isaac tem 9 anos, né? A gente descobriu a síndrome com 1 ano e meio. Mas muitas pessoas não têm a condição disso, né? O caso do Isaac, a gente crê que é 1 para cada 10 milhões. Só que hoje em dia, o que é uma síndrome rara? É uma síndrome que acomete até 65 pessoas num grupo de 100 mil. Então dá mais ou menos 1,3 pessoas para cada 2 mil. Se você for pensar, é muita gente convivendo. É em torno de 6 a 8 mil doenças raras que a gente conhece. E o governo, o Estado, precisa ter política para isso, né? Exatamente. A gente conseguiu agora que o teste, eu digo o governo, né? Conseguiu que o teste do pezinho ampliado fosse colocado pelo SUS, mas isso leva um tempo. O teste do pezinho ampliado, ele pega em torno de 50 doenças que podem ser tratadas.
ampliadas. Só que além desse teste do pezinho ampliado, que já foi um grande sucesso dentro do Ministério, a gente tem um teste da bochechinha, que é um teste feito somente no setor privado também, e ele consegue sequenciar mais de 300 problemas genéticos de doenças que se manifestam na primeira infância e que, se forem tratadas, a pessoa vai ter uma qualidade de vida normal, digamos assim, entendeu? Então, isso futuramente vai acarretar o governo não vai ter tanto que investir no tratamento de sequelas se ele investir na prevenção. Então, muita coisa precisa ser mudada, sabe? Muita coisa precisa ser mexida e é preciso pessoas que olhem para esse público. É verdade. E que sejam bem informados, que tenham a experiência. Exatamente. Voltando ao livro aqui, a Rosângela Vale, a jornalista Rosângela Vale, te ajudou aqui, né? Isso, uma amiga maravilhosa. Ela me ajudou a escrever o livro. Do Paulo Breguet, um abraço para os dois. E você está nessa jornada, então, como pré-candidata. Exatamente. A eleição desse ano, eu estou vendo que mulheres capacitadas estão entrando como é que você vê isso? Você acha que é preciso, de fato? Eu creio que pessoas de bem, tanto mulheres quanto homens, têm sim que se posicionar para a gente conseguir mudar as coisas, porque enquanto as pessoas de bem se manterem à margem da política porque não querem se envolver com algo dito sujo, a gente vai continuar com o mesmo governo que a gente tem. E quem tem qualquer problema como esse, você narrou, fica à mercê, né? Exatamente. Se não tiver uma representação lá. Exatamente, porque é um povo que não é visto, não tem voz. Juliana Flores, muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você. Outro, até muito obrigada. Até. Boa noite para todos.